Boa noite. Vamos entrando. Boa noite. Oi, Lu, Ricardo. Tá dando para escutar, gente? Tá tudo certinho com o som? Me dei só um ok aí. Francisca, bem-vinda. Érica, bem-vinda. Tá tudo certinho com o áudio, com a imagem. Essa tecnologia sempre deixa a gente meio assim apreensiva se tá adequado, né, gente? Sejam todos bem-vindos. Muito boa noite. Eu me chamo Isabela, sou trabalhadora do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira. Hoje, no nosso trabalho da quarta-feira, teremos uma palestra, né? Nosso palestrante, seu Jansen, que vai estar falando para a gente sobre a obsessão e sua cura. Então, hoje nós não teremos o estudo do Evangelho como trabalho, e sim a palestra do nosso querido seu Jansen, né? Que vai estar trazendo muito conhecimentos para a gente aqui nessa noite. Bem-vinda, Márcia. Vamos entrando. Seu Jansen já está aí? Ainda não olhei a presença do seu Jansen. Vamos já nos preparando. Olha só, para um melhor aproveitamento da nossa live, a gente sugere o uso do fone de ouvido, né? Para que a gente possa ter um melhor aproveitamento do áudio, né? Lembrando, sempre é importante a presença da nossa água, seja um copo, seja uma garrafa, né? Para que possa ser fluidificado ao final do trabalho, especialmente para aqueles que estão em tratamento na nossa casa. Porque a água fluidificada é um instrumento que potencializa aí o tratamento, né? E vamos já começar a dar continuidade, vamos fazer a nossa prece inicial, porque como eu disse anteriormente, hoje a gente tem palestra, então não vamos nos prolongar, para que a gente possa logo estar chamando o seu Jansen para ele discorrer sobre o tema obsessão e sua cura. Então vamos logo nos preparar para a nossa prece. Vamos logo nos preparar para a nossa prece inicial, certo? Quando a gente começar a palestra, já dando o aviso, eu vou só desativar os comentários para que a gente possa ficar com uma melhor visibilidade dele, do nosso palestrante da noite, tá bom, gente? Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, respirar com calma e profundamente. Agradecemos, Jesus, pela oportunidade deste dia, o dia que já está chegando ao fim, por toda a aprendizagem, as oportunidades de crescimento individual que tivemos. Agradecemos pela nossa saúde, porque escolhemos nesta noite estarmos todos juntos aqui em sintonia de pensamento, participando do trabalho do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira. Agradecemos, Senhor, pela Tua bênção, pelo Teu amparo e pedimos por aqueles que estão com a saúde debilitada, pedimos pela atmosfera espiritual do nosso planeta Terra neste momento de pandemia, que Teus anjos de luz possam estar abençoando toda a humanidade, pois tudo faz parte de um planejamento maior. Que possamos todos nós ter fé, força e a certeza que tudo há de melhorar.
O nosso muito obrigada. Permaneça conosco, abençoando-nos a cada instante. Que assim seja. Então vamos dar mais uma olhadinha aqui. Seu Jansen já está conosco. Vamos chamar. Prazer da sua palestra, da sua presença. Já aceitei, está aqui processando. Boa noite, Silvio. Isso. Boa noite, seu Jansen. Boa noite. Tudo certinho, escutando? Tudo certo. Estou escutando bem. Você está me escutando também? Sim, tudo tranquilo, tá perfeito. Então, seu Jansen, seja muito bem-vindo. Vai falar sobre a temática obsessão e sua cura. Não é isso? Eu vou Perfeitamente. só desativar os comentários enquanto a palestra, para que a gente possa todo mundo olhar com clareza, senão os comentários ficam bem em cima do seu rosto, para quem assiste a gente de casa. Pode começar. Boa noite a todos. Eu desejo inicialmente que a paz de Jesus seja a paz de todos nós, para poder nos dar a tranquilidade de que tanto precisamos agora, nesse momento de pandemia, por força da ação do vírus Covid-19, que, através da mídia, provoca sentimentos de pavor, de medo, terror, angústia nas pessoas, facilitando demasiadamente a ocorrência da influenciação espiritual por parte de nossos irmãos inferiores, fazendo com que surja, a partir dessa influenciação, um processo obsessivo. E nos cabe informar também qual o papel da casa espírita no sentido de proceder com o reequilíbrio físico e espiritual daqueles que nos procuram quase sempre no estado desesperador, principalmente agora. E esse assunto está contido no Livro dos Médiuns, capítulo 23, bem como no livro de pequeno porte, mas de grande conteúdo doutrinário, Obsessões e Desobsessões, de Sueli Caldas Schubert. E como não poderia deixar de ser, no livro dos Espíritos, questão 459, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E eles responderam: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos conduzem. Diante dessa resposta, nós chegamos a deduzir que estamos sempre sendo influenciados por espíritos que se afinam conosco, com a nossa forma de ser, de pensar e de agir, demonstrando com essa influenciação qual o padrão em que nós nos encontramos de irradiação mental, ou seja, da qualidade dos nossos pensamentos. Estamos, portanto, sempre cercados de espíritos, que podem ser bons ou maus. Alguns desses espíritos querem nos fazer o bem. Outros, pelo contrário, querem nos fazer o mal, conforme sejam eles bons ou maus. Quando um espírito inferior começa a nos dominar mentalmente, com certeza vai se transformar numa obsessão, que, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28,
item 81, significa toda ação persistente de um espírito mau sobre alguém, apresentando características diversas, desde uma simples influenciação mental, sem sinais perceptíveis, até mesmo a uma perturbação mais completa do organismo físico e das faculdades mentais. No livro Memórias Póstumas, de Allan Kardec, no capítulo 7º, item 56, está escrito que a obsessão é um domínio que certos espíritos inferiores conseguem sobre algumas pessoas com o propósito de escravizá-las, pelo simples prazer que sentem em lhes fazer o mal. Se você procurar saber o que é obsessão nos dicionários correntes que estejam em vigor, vai ver que trata-se de uma ideia fixa em alguma coisa, provocando uma espécie de doença mental na pessoa que passa a apresentar manias, cacoetes e atitudes estranhas. Para nós, essa palavra tem um significado muito mais profundo. Nós espíritas, né? Porque quer dizer toda ação de pressão mental negativa exercida por alguém, encarnado ou desencarnado, sobre outrem, por um motivo qualquer, através de simples sugestão, indução ou coação. As obsessões, de acordo com o capítulo 23, itens 238, 239 e 240 do Livro dos Médiuns, respectivamente, podem ser simples, por fascinação e por subjugação. São 3 tipos de obsessões. A obsessão simples consiste numa influenciação espiritual tão sutilmente praticada que a pessoa que está sendo obsidiada não se apercebe de que está servindo de joguete para as inteligências ocultas, os espíritos, que não têm nenhum compromisso com as questões morais mais sérias da vida. E a finalidade desse tipo de obsessão simples, por parte do obsessor, é impedir que o obsidiado receba comunicações de outros espíritos, só dele obsessor. Todo obsidiado é médium. Não tem como ser diferente. Se ele não fosse médium, não seria obsidiado, porque não haveria oportunidade da influência do espírito sobre ele, a ponto de dominá-lo mentalmente. E, por fascinação, é um domínio mental por parte de um espírito sobre qualquer um de nós, fazendo com que nós acreditemos ser aquilo que na realidade não somos. Não somos. Através de um processo ilusório. O espírito obsessor começa dando qualidades ao médium que ele não tem. Então, o médium é tocado na sua vaidade e vai aceitando prontamente tudo que o espírito vai passando para ele, a ponto de surgir mudanças comportamentais na vida do obsidiado,
que passa a se afastar propositadamente dos seus familiares, dos seus amigos, ou de qualquer pessoa que possa interferir na influenciação doentio, na troca doentia das ideias. Surgem, por exemplo, para o obsidiado, manias de perseguição, visões de espíritos ou fantasmas. Tudo isto provocado pelo obsessor, que não quer que ninguém possa interferir na influência que ele exerce sobre o obsidiado. E esse tipo de obsessão por fascinação é o mais difícil de ser tratado, porque o médium não quer vir de forma alguma à casa espírita. Então, como curar uma criatura fascinada? É preciso a interferência de uma terceira pessoa, alguém da família ou um amigo muito próximo, para iniciar o tratamento por ele. Tão logo o obsessor seja afastado, aí sim, o que até então era obsidiado, podendo usar o seu livre-arbítrio, virá à casa espírita para concluir o seu tratamento, para poder escutar palestra, tomar passe, beber água fluidificada, participar de estudo, a fim de que consiga fazer a reforma íntima. Só com a reforma íntima é que nós nos libertamos definitivamente da obsessão. Sem essa reforma, vamos sempre continuar sendo obsidiados. Então, o último tipo de obsessão é por subjugação, que consiste num domínio mental muito mais grave, principalmente quando há o constrangimento físico, oportunidade em que o obsessor leva o obsidiado a praticar atos degradantes, atos que vêm humilhar tanto a ele quanto aos seus familiares. Familiares que não sabem como tratar essas coisas. Nós só somos obsidiados porque aqui na Terra nós estamos numa posição muito semelhante à posição das antenas parabólicas. Nós somos receptores e emissores de ondas mentais, pelo processo de sintonia e pelas tendências cultivadas. Então, nós atraímos para perto de nós aqueles espíritos que acham bons os nossos maus pendores para poder iniciar o processo da obsessão. E quando o obsidiado toma conhecimento de que está obsidiado, quer seja descoberta feita por ele mesmo, ou por meio de terceiros, o primeiro sentimento que ele passa a cultivar nesse momento é de medo, de pavor e de ódio do obsessor. Esses sentimentos vão contribuir para fortalecer cada vez mais o grau de união, de vínculo entre obsessor e obsidiado. Ao passo que, se o obsidiado se voltasse para a ciência do amor, ele ia aprender a se redimir do delito que praticou lá no passado, que provoca agora a ação do obsessor. Ao mesmo tempo em que ele ia se libertar do processo obsessivo. Uma vez que nós nos elevamos
com aqueles a quem nós amamos. E vamos até ao mais alto, aos mundos mais elevados com as pessoas a quem amamos. Mas mergulhamos no fundo do poço, no pântano lodoso, nas zonas umbralinas, com aqueles a quem nós odiamos. Então, tem essas duas opções. Ame, que você vai na verticalidade e na direção a Deus. Odeie, que você mergulha no fundo do poço. Além disso, as obsessões acontecem entre encarnados, entre nós mesmos, marido obsidiando mulher, mulher obsidiando marido, pais obsidiando os filhos, empregados obsidiando patrões, patrões obsidiando empregados. Né? Acontece entre espíritos. Os desencarnados se obsidiam no plano espiritual. Acontece do encarnado para o desencarnado. Nós podemos obsidiar o desencarnado. Isso acontece no momento da morte de um ente amado ou daquele a que nós odiamos. Por nos lembrar dele com amor ou com ódio, aí vamos prender esse espírito nas lembranças da Terra. Ele fica impedido de ir para o plano espiritual, por causa da obsessão que nós submetemos a ele. E, por último, tem a obsessão do desencarnado para o encarnado, que é o motivo da palestra de hoje. É essa da qual nós estamos nos reportando agora. É preciso que nós conheçamos quando estamos predispostos ao processo de obsessão. No Livro dos Médiuns, no item 252, Allan Kardec escreveu que as imperfeições morais do obsidiado, as nossas imperfeições morais é que facilitam a ação dos obsessores. Então, pensamentos, estados emocionais negativos, criam zonas mórbidas, enfermiças em nosso campo mental, facultando o enxerto de ideias alheias, também de baixa qualidade, que passam a agir sobre nós como se fossem doenças mentais e vão facilitar a ação dos espíritos obsessores. Se o espírito obsessor for mau, ele vai fazer maldade conosco. Se ele for mais do que isso, for perverso, ele vai procurar nos constranger, dominando a nossa vontade, a nossa razão, que ele abafa com seus fluidos, ou seja, com a sua aura e o seu perispírito, até exercer um domínio mais completo sobre nós. Nós somos obsidiados porque nós ainda carregamos conosco uma pesada bagagem de qualidade moral negativa. E porque nós nos procuramos através dos tempos para poder quitar, pagar as nossas dívidas de outras existências. E como nós continuamos a alimentar maus pendores, vícios, aí se torna fácil para a influenciação do espírito obsessor. Os semelhantes se atraem. Nós nos tornamos semelhantes a eles, que também têm os vícios, principalmente do ódio, do rancor, da ira e do desejo de vingança. Tá? As brechas psíquicas que nós podemos dar para frequentemente acontecer a obsessão são as seguintes: uso compulsivo de drogas, cigarro, bebida alcoólica, maconha, merla, cocaína, crack e etc.
personalismo exagerado, o egoísmo que nós alimentamos. Inconformismo, eu não me conformo com a vida que eu tenho. Apego exagerado ao dinheiro, aos bens materiais. Todo mundo gosta do dinheiro, inclusive eu gosto. Mas desde que não seja aquilo como o objetivo primordial do ser humano, a ponto de você esquecer os tesouros dos céus. Ausência de fraternidade. Poucos de nós são tocados pela vontade de ajudar os seus semelhantes, de mil maneiras diferentes. Mau humor permanente, desejo de vingança. Quem deseja se vingar, que odeia. E o ódio é o principal sentimento dos obsessores. Logo vai haver sintonia daquele que deseja se vingar com o obsessor. Tem sintonia, então atrai um para o outro. E, por último, viciação sexual. Hoje em dia, jovens, adultos e idosos estão viciados. Estão voltados inteiramente para os prazeres carnais. Os jovens perdem uma grande oportunidade de conhecer um dos momentos mais belos na vida humana, que é o momento do namoro, onde os dois namorados vão descobrir os motivos por que um foi atraído para o outro. Vão descobrir as virtudes e os defeitos, para ver se realmente eles podem conviver juntos. Mas o que acontece hoje? O jovem não namora, o jovem fica. Aí o que acontece? Surge paixão, mas não amor. Paixão é um amor desenfreado, um amor doentio. Aí querem porque querem se unir e não demora muito, vão se separar, porque a paixão passa. O amor é que é perene. O amor é que é para nos acompanhar por toda a nossa existência espiritual, até adentrarmos nos mundos divinos. Então, são essas as brechas psíquicas que nós podemos dar. E o tratamento? Como é que se faz o tratamento? Eu tenho quantos minutos? Ainda, pelo 30. Ainda? 10 minutinhos ainda. Já tenho 10? Então tá. Uhum. Então, o tratamento, no livro Emmanuel, diz, no livro de Emmanuel, Pão Nosso, que a gente lê muito lá no Centro Espírita, psicografado por Chico Xavier, diz que o tratamento das obsessões começa pelas mãos luminosas de Jesus. Então, não é um trabalho excêntrico, espalhafatoso. Não é aquele trabalho de dar com o obsidiado na parede, de gritar, sai demônio, vá de reto, Satanás. Porque realmente isso pode até causar um espanto, um medo no obsessor, e ele se afasta. Ah, aconteceu a cura. Não aconteceu, porque quando a pessoa volta para casa, ele torna a encostar. Por que ele se afasta? Porque o médium sente as pancadas que vão dar neles, sujigando no chão, espremendo na parede, gritando, sai, Satanás. Ele sente, o médium sente. E o médium passa a sua natureza para o obsessor, que também vai sentir. E não é bom, aí ele se afasta. Então, na casa espírita, o tratamento geralmente não é prolongado. Nas primeiras sessões acontece a cura. Tá? Desde que a pessoa se interesse em querer se curar. Há outros casos que é demorado.
é demorado pela falta de vontade do obsidiado em querer se curar. Ele recebe as recomendações no atendimento fraterno. Olha, escute a palestra, preste atenção, depois leia as mensagens, escuta as mensagens de educação moral que vão passar lá. E o que ele faz? Ele puxa o celular e vai ver o Zap. E não está prestando atenção até na hora da palestra. E na hora do passe ainda vai com o celular ligado que toca. Então, essa pessoa quer se curar? Não quer. Aí demora. Há casos outros, raros, que a cura não acontece na casa espírita. Eu tenho 20 anos no centro espírita, aqui no Ivone, eu já trabalhei em outros, que eu só vi 2 casos nessas condições, que a cura não aconteceu. Porque o compromisso kármico entre obsidiado e obsessor é muito grande. Se fizeram muito mal no passado. Então, o que acontece? Vai ser preciso uma nova encarnação, reencarnação, para que esse processo continue, e aí jamais evoluído, porque acontece a evolução de ambos no plano espiritual, não é só na Terra, eles possam resgatar os delitos do passado. Ou então nascendo na mesma família, aquele que no passado foi obsessor e obsidiado, para que se libertem, para que desenvolvam, no mínimo, o afeto e o respeito recíprocos, para depois disso surgir o amor durante a convivência, se é dentro da mesma família. E quem seria aquele que vem trazer a cura para os obsidiados? Antes de Jesus, os obsidiados tinham um fim muito triste. Eles eram expulsos pela sociedade e abandonados pelos próprios familiares. Ficavam entregues à própria sorte. Eram lançados para fora da muralha, que geralmente cercava a cidade. Porque ninguém queria conviver com o demônio. E quem estava obsidiado, na visão daquele povo, estava possuído pelo demônio. Ninguém queria, né? Quando Jesus chegou, começou a atender os obsidiados e a tratá-los através de uma terapia de amor, obtendo êxito, até mesmo com os casos mais graves daquela época, como o do garoto lunático, que tem na Bíblia Sagrada. Esse garoto, tão logo começou a andar, ora se atirava no fogo, ora na água, para se suicidar, induzido pelo espírito obsessor. Os discípulos de Jesus não conseguiram curar essa obsessão. Mas Jesus, tanto é que o pai levou para Jesus e disse: olha, teus discípulos não curaram, meu filho, mas tu podes curar. Aí Jesus mandou que o espírito obsessor se retirasse. Mas Jesus tinha autoridade moral para isso. E ele saiu. Então, hoje em dia, como é que acontece a cura? Pelas mãos luminosas de Jesus. Ele faz com que aquela pessoa obsidiada chegue até uma casa espírita. E o espiritismo leva a pessoa obsidiada a um processo de regeneração, de correção, para que ela possa se libertar do jugo obsessivo ao vencer a si mesmo. Vencer a si mesmo significa vencer os seus vícios, as suas imperfeições morais. É através da reforma íntima. Essa é a maneira pela qual nós vamos nos livrar de um processo obsessivo.
Eu quero enfatizar bem isso. Sem a reforma íntima, você pode ficar curada da obsessão atual, mas vai voltar lá adiante, por causa da sintonia. Você vai continuar alimentando os vícios de outrora, que combinaram com os vícios do obsessor. E vai acontecer a mesma coisa com o outro obsessor. Então, a pessoa tem que procurar se modificar. Lentamente, mas tem. O esforço é que vale. O esforço é que está valendo nesse caso, né? De querer se modificar. O obsidiado, sobre ele, Allan Kardec falou que as imperfeições dos obsidiados é que dificultam o processo de libertação. Porque solta, torna a prender, por causa da sintonia, da semelhança de pensamentos, de atos, etc. Então, o obsessor, o obsidiado é geralmente aquela pessoa que acredita estar sendo perseguida, dominada, maltratada pelo demônio, porque é assim que aprendem fora da casa espírita. Todos nós já fomos obsidiados. Muitos de nós ainda continuamos sendo obsidiados, porque caminhamos aqui na Terra sob o peso das aflições, que nos falam de um passado culposo, que hoje nós esquecemos esse passado por causa da reencarnação, que passa sobre a nossa mente o véu do esquecimento, de uma forma quase completa, em nosso próprio benefício. Nós somos obsidiados porque permanecemos prisioneiros de cela pessoal, da qual o Espiritismo vem nos tirar, através dos seus ensinamentos, que nos consolam e, acima de tudo, nos libertam do jugo obsessivo. Então, esse é o obsidiado. Quanto ao obsessor, é o contrário, aquele que faz mal, persegue, domina, maltrata. O obsessor é uma criatura que nem nós, apenas fora de um corpo físico. Ele está fora, mas não é um estranho para nós. É alguém que já conviveu conosco, já privou da nossa intimidade. Lá no passado, que hoje está esquecido. Pode ter sido alguém a quem amamos muito lá no passado, que nos encontrou e permanece perto, sem querer nos fazer o mal, mas acaba fazendo, porque a permanência só pode acontecer com o nosso guia espiritual. Com outro ser qualquer, não pode, se torna uma obsessão. Mas também pode ser aquele ser desesperado pelas maldades que recebeu de nós lá no passado, que hoje está nublado, está esquecido, por causa, mais uma vez digo, da reencarnação. Então, nós queremos concluir, para não tomar o tempo, dizendo a vocês que o médium obsidiado deve sempre orar. Não é orar o dia inteiro, procurar orar em determinados momentos, a fim de melhorar a qualidade dos seus pensamentos. E ele possa fazer sintonia com espíritos mais elevados. E vigiar esses pensamentos para que não venham decair na sua qualidade e ficar a mercê do obsessor. O médium que faz isso deve também dar ao obsessor o endereço de Deus. Não só ele, todos nós. E como nós vamos poder dar o endereço de Deus? Através de nossa gradual depuração, da nossa transformação moral. É a maneira pela qual nós damos, tanto para o obsessor, quanto para qualquer pessoa que vai convivendo conosco, o endereço de Deus. Que a paz do Divino Amigo continue sendo a paz de todos nós. Que assim seja. Perfeito, que assim seja. Perfeito, muito obrigada. Agora, seu Jansen, nós vamos abrir os comentários para que
né? As pessoas que estão conosco quiser Pergunta, né? fazer perguntas, né? Tá. Fazer os comentários sempre é muito importante. E vamos ver se a gente vai ter alguma pergunta. Fiquem à vontade, meus amigos. Aproveitar a oportunidade de termos aqui seu Jansen conosco e tirar alguma dúvida, perguntar, fazer algum comentário, dar uma boa noite para ele, que agora está ativado os comentários, né? Matar um pouquinho a saudade, né, seu Jansen? É, Olha, o senhor consegue ler aí, né? O pessoal já está consigo. falando, já está cumprimentando. Eles estão cumprimentando, mas ainda não interrogaram nada. Nenhuma dúvida, gente, tudo esclarecido. Se eu não souber, eu pergunto para os universitários. Ó, Eudina, boa noite. Érica, boa noite. Seu Jansen. Ele, Sakamoto já passou ali também. Eu estou lendo aqui no rodapé aqui. Vamos lá, gente, vocês podem perguntar. É interessante que perguntem quem já passou por esse processo, que se torna mais fácil. A pessoa que passou já sentiu na carne. É verdade. Eu também quero retribuir o boa noite de todo mundo, tá? Com muito carinho. Ó, explica tão bem que não deixa dúvidas, eu também acho. Vocês acharam? Foi bem? Muitas saudades, né, gente? Ótima explanação, exatamente. Tem um ponto que, se o senhor pudesse comentar um pouquinho mais, eu ficaria agradecida. Eu acho que, especialmente para quem está iniciando agora os estudos, né, pode ser que fique com alguma dúvida ou estranho, né? Porque quando se fala em obsessão, é natural, né, pensar. Olha, tem uma pergunta. Vamos primeiro aqui, né? O obsessor pode ser algum. Deixa eu voltar. Tem outra pergunta O aí, tem duas. Já tem duas. O obsessor pode ser Como é algum que. desencarnado da família? Claro, porque nós somos atentados lá no passado. Então, onde é na Terra, quando nós dois reencarnamos, o melhor lugar para que se possa reconciliar um com o outro? Onde é que é? Na família. Porque o obsessor ou obsidiado vem como uma criança indefesa. Vem despertando o que? O interesse dos pais. Vamos supor que a criança seja obsessor do pai ou vice-versa, vem despertando o interesse no sentido de proteger, de ter afeto, e ao longo da convivência o amor, como eu falei na palestra. Então, é evidente que essa é uma maneira de nós nos reconciliarmos o mais sinceramente possível. E muitas das vezes não se consegue. O filho termina como inimigo do pai e vice-versa. Ou da mãe, a filha da mãe e vice-versa. Então, vem na família para que a melhor e maior escola para o reajuste é dentro da família. Ali é a maior escola, porque nós vamos conviver minuto a minuto, dia a dia. Aí, de acordo com a educação que nós vamos recebendo de nossos pais, o carinho, isso vai dobrando os outros sentimentos que vão ser impedidos de se aflorar se nós começamos desde cedo a desenvolver um pelo outro o afeto e o respeito recíprocos. Aí não vai dar para lá na adolescência, que é a fase mais crítica, desabrochar aquele sentimento do passado de ódio, de rancor, de desejo de vingança. Tá? Sim. E tem a outra. A outra era exatamente o que eu ia pedir para o senhor comentar um pouco mais, porque geralmente as pessoas estranham, que é o encarnado para outro encarnado. Como é Tá que isso se certo. dá? Veja bem,
Ah, no serviço. O seu patrão implica com você e faz tudo para lhe perseguir. É uma obsessão, porque não era para ser assim. Marido, obsidiando a mulher, ele impõe uma série de obrigações para ela. Obrigações que não tem nada a ver, por exemplo, olha, tu não vai para a janela sozinha, só vai quando estivermos nós dois. E outras coisas, olha, tu não fala com o vizinho, só fala se eu estiver perto. Quer dizer, essa obsessão de encarnado é muito comum, gente. Dentro de casa, no trabalho, com os filhos, com os agregados. Aquele ciúme doentio. Isso vai gerar um processo obsessivo contra aquela pessoa de quem eu tenho ciúme. Então, é mais fácil de nós notarmos. Nós é que viemos e ainda estamos fazendo vista grossa para essa obsessão que fazemos no dia a dia contra alguém, familiar, homem, seja quem for. Isso nós fazemos frequentemente. A mais difícil que eu pensei que fosse me perguntar era como é que nós podemos obsidiar um espírito que nós não estamos vendo. Ninguém perguntou. Não. Então não é preciso Mas eu diga. explicar. Esse geralmente acontece no momento da morte. Eu já vi jovem, se formou em medicina, viajou, teve acidente e morreu. Aí os pais reclamando. Tanto investimento que nós fizemos, gastamos muito dinheiro e não teve a retribuição. Primeiro, você procura formar o seu filho para dar uma vida boa para ele. E não para esperar nada em troca do que você gastou para ele se formar. Você deve formar seu filho para que ele exerça a profissão dele e possa viver bem, principalmente no âmbito financeiro. Aí eu fico, mas por quê? Deus não devia fazer isso. Ele ainda era muito novo, tinha um futuro pela frente, ia nos ajudar. Aí você prende esse espírito com essa sua revolta nas lembranças da terra. Aí ele fica impedido de ir para o plano espiritual, fica preso ali com você, até você parar de lastimar. Então, essa obsessão do encarnado com o desencarnado acontece dessa forma. Tá? Também pode ser o inimigo. Não é só o ente amado. O inimigo é miserável. Tu era para estar no inferno, tu já devia ter ido mais tempo. Tu tem que estar lá sofrendo, né? Com os espíritos inferiores, ruins, te futucando toda hora. Aí aquilo chega até ele e prende ele junto a você. Só que a repercussão desse é mais dolorosa para você. Né? Então é dessa forma. Olha, houve o comentário da Kátia. Catinha, quando estava com Covid-19, fiquei com muito medo, algumas vezes uma tristeza, mas sempre pedindo auxílio de Jesus e do Ivônio. Essa é uma que já passou pelo processo. Isso, teve o coronavírus, né? Sentia essa tristeza. Coronavírus. Isso. Como eu falei no começo, né? Que desperta o sentimento de pavor, medo, angústia, incerteza. Sempre tentando buscar a sintonia com Jesus, como ela colocou, né? Pelas informações midiáticas. Aí o que acontece? Se nós não tivermos cuidado, nós entramos nessa sintonia. E essa sintonia combina com a do obsessor. Com a do obsessor, não, com os espíritos inferiores, que vão nos influenciar. E se ele for um espírito mau, se transforma no obsessor. Tá? Ok. Aí só a Marcinha comentou, uma pergunta, né? Com esse distanciamento, como evitar pensamentos tristes e depressivos que podem levar à obsessão? Eu acho que o que... Olha, primeiro, você sabe quando está pensando mal.
A primeira coisa sempre é o vigiar, que Jesus dizia. Ele não disse orar e vigiar. Então, quando você pensar mal, você peça imediatamente. Se você, por conta própria, não conseguir tirar esse pensamento da sua cabeça, peça ajuda. Primeiro, para seu guia espiritual, porque a obrigação dele é de estender as mãos e ajudar você a ultrapassar os obstáculos da vida. E esse é um dos grandes obstáculos. Aí peça para ele tirar aquilo do seu pensamento. Ele vai tirar. Você vai ver, epa, não estou mais lembrando daquilo, né? E assim é todo mau pensamento. Você sabe, já tem conhecimento suficiente para saber o que é bom e o que é mal, né? Sim. Então, se você pensa insistentemente numa situação de revidde contra alguém, é um pensamento mau. E é errado. É de vingança. Aí você pede, tira isso da minha cabeça. Se não conseguir pedindo para ele, peça para Jesus. Eu dou pouco trabalho para meu guia espiritual no sentido de pedir para ele, eu dou mais para Jesus. Mas eu vou dar mais para meu guia espiritual, porque essa é a tarefa dele, de me guiar, de me segurar e puxar para o caminho do bem. Então é dessa forma que a gente consegue vencer o mau pensamento. Sozinho é difícil, a gente não está com a evolução suficiente para fazer isso sozinho, mas nós podemos fazer com a ajuda do guia e com a ajuda de Jesus. Tá? Perfeito. Seu Jansen, permanece conosco até a gente terminar, né? Sua Tá presença é certo. sempre bem-vinda. A gente vai dar prosseguimento fazendo a leitura do Pão Nosso, Tá né? certo. Intitulada Até o Fim. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Aqui não vemos Jesus referir-se ao fim que simbolize término, e sim à finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isto, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar, séculos a fio, nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Então, que o objetivo de todos nós chegarmos e alcançarmos a perfeição, segundo a lei de progresso, né? Continuarmos a caminhar nesse caminho de autodescobrimento, de reforma íntima, nesse caminho trilhando a bondade, a caridade, como a gente sabe, fora da caridade não há salvação, né? Então a gente vai agora para a nossa prece, né? Pedindo a fluidificação das nossas águas, agradecendo ao nosso palestrante da noite, né? E aí, ao final, após a prece, tem só uns breves avisos, tá certo? Que a gente já está também em cima da nossa hora, mas sempre é bom a gente estar relembrando alguns trabalhos da casa. Então, vamos se preparar para a nossa oração final, para a prece. Então, meus amigos, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus por esta maravilhosa oportunidade, mesmo distante fisicamente, mas temos a tecnologia nos auxiliando e permitindo dar continuidade a esses trabalhos de palestra tão importantes,
que trazem tantas informações que nos ajudam na nossa reforma íntima. Agradecemos, Jesus, por tudo o que foi aprendido nesta noite, apresentado pelo nosso palestrante, e que possamos todos nós, com o auxílio da espiritualidade superior, dos nossos anjos guardiões, estarmos atentos a nós mesmos, que possamos perceber os nossos pensamentos e quando emitirmos os pensamentos de desequilíbrio, de angústia, de ansiedade, possamos nos reequilibrar através da oração. Pois como tu nos ensina, divino amigo, orai e vigiai, que tenhamos todos nós a sabedoria de nos percebermos e buscarmos a sintonia contigo, Jesus. O nosso muito obrigada. Fluidifique a água aqui presente de todos nós, que a espiritualidade amiga possa aí depositar os remédios necessários a cada um de nós, em especial aos irmãos que estão em tratamento na nossa casa espírita, e que tu possas abençoar a nós, o nosso lar e todos que aqui estão conosco. Obrigada por esta oportunidade, que assim seja. Que assim Então, seja. nesse encerramento final, na presença de seu Jansen, que a saudade é muita, a gente lembra que os trabalhos da casa continuam, né, nesse novo formato, buscando o auxílio da tecnologia. Então, nós temos os trabalhos da quarta e do sábado por live, mas também, gente, o tratamento espiritual ele continua, tá? Acontece algumas horas antes do nosso encontro na live, né? Na quarta, das 18 às 20, e no sábado, das 17 às 18. Aí, se eu estou sentindo necessidade que eu preciso de um tratamento espiritual, né, que é tão importante, como que eu faço? Só entrar lá no nosso site, que tem um formulário, então, que a pessoa preenche, e aí os nossos atendentes vão entrar em contato, e esse atendimento é feito por videoconferência, tá? Então, só relembrando, www.iap.org.br, tá? Entrem lá, tem todas as informações. Aqui também no nosso Instagram, a gente tem as informações de horários, de grupos de estudos continuam acontecendo, né, pelas plataformas de videoconferência, Zoom. Nós temos estudos como o da terça-feira, que é para iniciantes da doutrina. Sintam-se à vontade. Você ainda não faz parte, quer fazer? Entre em contato conosco, mande aí um direct pelo Instagram, que a gente te inclui no grupo de WhatsApp para estar podendo participar. Assim como a evangelização, ela continua acontecendo nos sábados, com as crianças e os jovens, e no domingo com as nossas gestantes e os bebês, tá? E é isso. Muito obrigada. Obrigada novamente, seu Jansen. Um prazer revê-lo. Muito Estou obrigada sempre à pela disposição aqui de palestra. vocês, tá? Perfeito. Obrigada, gente, pela companhia. Permaneçam todos em paz, em sintonia com Jesus. E é isso. Uma boa noite a todos. Boa noite, seu Jansen. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.